bem-vindo a mais um episódio do nosso Go Human Talks. Eu sou Raquel, sócia da Go Human. Vou conversar hoje com o Décio Valmórbida, que é o presidente da unidade Travel da Amadeus, está em Madrid. Então, vamos fazer hoje essa conexão aí Rio-Madrid, né, Décio? Isso aí, Raquel. Bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro é bom fazer uma entrevista em português. Faz tempo que isso não acontece. É portunhol ou inglês, então vamos lá. Vamos tentar ser... Portunhol a gente pode falar possível. Também. Muito bem. Então, vamos começar, Décio. Me conta um pouco, né, da Amadeus, né, da tua posição, da tua unidade, para situar aqui nossa conversa. Tá certo. Bom, a Amadeus geralmente é um segredo muito bem guardado, né? Porque a gente é uma empresa B2B, então, na verdade, não é uma marca que aparece tanto, mas é uma empresa de software bastante grande. Nosso foco é no mercado de viagens. Então, hoje em dia, os clientes que a gente tem são as companhias aéreas, as agências de viagens, os hotéis, aeroportos. Então, basicamente, todo mundo que, de alguma forma, está viajando, seja a lazer ou uma viagem de negócios, a tecnologia por trás é a Amadeus. Então, é uma das 10 maiores empresas de software do mundo. E eu levo a unidade, como você comentou, Travel, que é a unidade de viagens, que é o core business. Então, é a unidade grande da empresa. A receita seriam 6 bilhões de dólares. E nessa unidade a gente tem 15 mil colaboradores em 208 mercados no mundo. Eu digo mercados porque você vai nas Nações Unidas, não tem 200 e tantos países, né? Você tem territórios, como você tem Taiwan, como você tem outras situações dessa que, por geopolítica, apesar de ser um mercado diferente, do ponto de vista país e de soberania, não são, digamos, um país soberano. Então, aí você começa a entrar nesses problemas, mas isso, estamos em praticamente todo o globo. Sim, tem um negócio gigante que sofreu, né, assim, negócio, né, essa indústria, né, de viagens foi totalmente, né, afetada aí por toda essa situação que a gente está, né, ainda, né, vivendo. E imagina que vocês passaram aí por grandes, né, transformações, que, né, vou querer saber. Mas antes disso, queria te perguntar, né, a gente está falando aí a ideia é a gente falar um pouco de novo mundo, né, do trabalho, nesse mundo totalmente transformado. Então, falando em viagens, né, você acredita que essas viagens a trabalho, né, vão continuar acontecendo como aconteciam anteriormente? O que vai mudar? Qual é a aposta de vocês nesse sentido? Essa é uma pergunta que agora está muito em voga. A gente tem que falar com os nossos analistas, a gente tem que falar com os acionistas, né? Muita gente pergunta, será que algum dia a indústria vai voltar ao ponto que era antes, né? Acho que na parte de lazer não tem muita dúvida. Todas as pesquisas que a gente faz apontam que as viagens vão voltar. As pessoas estão prontas a viajar tão logo exista a segurança na questão da saúde. Então, todo mundo está economizando e vai querer voltar a viajar. Na parte corporativa, você tem dois elementos. A primeira é a crise econômica. Então, não só a gente está sofrendo, mas todas as empresas do mundo estão sofrendo. Então, a pergunta é quando os orçamentos das viagens vai voltar? Quando que alguém vai ter dinheiro para botar verba, seja em viagem diretamente, ou seja nos congressos, nas feiras, em toda a atividade de marketing. Então, tudo isso vai sofrer do ponto de vista econômico. Mas o que a gente já viu em outras crises tão logo a atividade econômica volta, isso se recupera. Então, 2, 3 anos, a gente deve ver essa parte orçamentária, ela vai voltar à situação de 2019. Então, a pergunta que fica é mais se vão haver uma mudança de hábitos, né? Se vai haver uma mudança na forma com que as pessoas trabalham, aonde agora, acostumados e com a possibilidade que a tecnologia dá, se as pessoas dizem, poxa,
Se estava funcionando durante a pandemia, por que eu preciso me deslocar? Por que eu preciso viajar? E eu acho que nesse ponto é onde a gente vê a questão humana, né? Onde as razões que alguém viajava, elas continuam muito presentes, que é você estabelecer confiança, é você ter o olho no olho, é você tomar decisões de longo prazo com alguém que você confia, é quando você vai fazer investimentos, quando você precisa fazer uma grande mudança de estratégia, quando você precisa fazer uma grande mudança de rumo da empresa, todas essas coisas, fazendo de forma presencial, é mais fácil. Então, fica a dúvida, vai voltar, não vai voltar? Nossa aposta é que vai voltar, mas o mundo vai mudar, com certeza. Que não vai voltar do jeito que era, vai voltar de uma nova forma. Eu acho que a gente vai falar mais para frente, durante o nosso papo, a gente vai falar das mudanças que esse mundo híbrido vai trazer. Sim. Vamos aproveitar, então, falar desse tema, né? Como é que vocês, assim, como vocês estão se organizando? A gente sabe até que, né, enfim, na Espanha está um pouco diferente aqui do Brasil, né? Os ritmos aí de retomada vão ser diferentes, mas o que já está acontecendo? O que vocês já estão vivendo nesse sentido e planejando no sentido desse modelo aí de trabalho? Vão para o híbrido realmente? Quais são os desafios? Eu acho que o desafio é grande, né? Como eu comentei, nós somos uma empresa tecnológica, então eu posso falar aqui da minha unidade. São 15 mil colaboradores e a gente está falando de gente que tem mercado em qualquer empresa do mundo. Então, se você hoje analisa as grandes empresas de software, eles já colocaram que daqui para frente a questão do trabalho presencial, essa questão vai ser flexibilizada, está flexibilizada, né? Então, vamos lá, tem a questão empresarial e a questão pessoal, né? Da onde começa isso? Eu acho que começa da questão pessoal. No momento onde a gente teve a pandemia, teve essa pausa no mundo, todos tiveram a possibilidade de viver, digamos, mais próximo da sua família, ter mais esse equilíbrio trabalho, vida pessoal. É muito difícil a gente pedir para as pessoas simplesmente a voltar ao ritmo anterior. Então, acho que existe uma resistência grande do ponto de vista pessoal de voltar ao que era essa antiga normalidade, vamos colocar assim. E aí, quando você tem uma empresa que precisa de talento, atender a essas questões pessoais é fundamental. Então, voltando ao ponto que eu comentei, um desenvolvedor de software hoje, ele tem trabalho aqui na Amadeus, mas ele tem trabalho em qualquer outra empresa do mundo, e empresas que permitem esse trabalho híbrido. Então, se a gente quer trazer o talento, se a gente quer garantir que essas pessoas todo mês decidam continuar trabalhando para a gente, isso significa que a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. O que traz desafios para uma empresa, porque a questão presencial não era, talvez, do ponto de vista antigo, as pessoas olhem pela questão do ponto de vista de controle, mas passando por essa questão do controle, que existe, não funciona, o controle não funciona, mas você tem outras questões que o presencial, no momento onde você quer convencer alguém, no momento onde você quer discutir estratégia, você quer colaborar, você quer fazer tudo isso, o presencial era mais fácil. Então, a questão é, poxa, como você prepara a liderança da empresa para manter motivação, cultura, todos esses elementos num ambiente tecnologicamente híbrido, onde você tem presencial e remoto? Eu acho que isso mexe muito com o que era a estrutura tradicional da empresa e eu acho que aí é que vai estar o grande desafio. Uhum. E mexe com o modelo de liderança, né? Como você falou, basicamente isso vai mexer na questão cultural mesmo, né? E nesse modelo aí de liderança, você falou de uma questão aí de controle, né? O que seria até assim, a tua recomendação, né? Você lidera uma equipe, né, gigante, como você falou, são 15 mil pessoas, né, espalhadas no mundo inteiro, trabalhando agora, né, essencialmente, né, de forma, né, remota, que vai voltar esse, né, meio presencial, né, meio remoto. Quais foram assim teus aprendizados, né, nessa situação e o que você recomenda que as lideranças, né, façam, dada essa tua experiência?
Aqui o exemplo, acho que é claro, né? Você tinha, digamos, essa forma antiga, imaginando, nossa, alguém vai estar em casa desenvolvendo. Será que a produtividade vai ser a mesma? Será que se a gente não tiver o controle, é, a pessoa vai trabalhar menos porque vai estar vendo, sei lá, vai estar vendo um filme e não vai estar presente na hora do trabalho? O que a gente viu aqui de estatística é que a produtividade aumentou. É basicamente as pessoas tendo a possibilidade de resolver melhor os desafios e desequilíbrios da vida pessoal e do trabalho, e eliminando essas barreiras de que todo mundo tinha que estar trabalhando, digamos, no mesmo horário, porque cada um tem o seu ritmo biológico, cada um tem a sua forma, sua família, os seus problemas. Então, essa flexibilidade trouxe um aumento grande de produtividade e manteve as pessoas completamente conectadas com a empresa, como você comentou. A Madeira está passando por um momento onde nossas receitas caíram 70%. Então, imagina, a gente precisa resgatar, precisa trazer de novo, é um momento de que todo mundo, né, tem que estar levando, digamos, a empresa para o caminho certo, e a gente viu um nível de comprometimento altíssimo. Então, a questão do remoto ou presencial, ela não altera isso. E o controle, geralmente, ele é contraprodutivo, porque passa por uma premissa, e a premissa é: eu não confio em você. O controle eu acho que se eu te deixar com liberdade, você não vai cumprir com essas obrigações. E a gente está falando de um profissional do século XXI, de uma indústria do conhecimento, onde todo mundo quer ser tratado com respeito e quer dar o máximo de si, você quer ser reconhecido, é aí onde está a chave, você ter essa motivação de você estar dando o seu melhor para a empresa. Então, controle é absolutamente contrário ao que você quer como um empresário, ou como um gerente, ou como um líder, gestor, é o que você quer da sua força de trabalho. O que você quer é que eles resolvam os seus próprios problemas, que tenham autonomia, que proponham. Isso está associado à liberdade, está associado à flexibilidade e não associado a controle. Agora, fazer isso remotamente é diferente, né? Assim, a gente ouviu aí de vários, né, líderes que, né, demoraram, né, a achar, vamos dizer, a forma, né, ideal, né, de manter esse engajamento, manter essa comunicação. E você fez alguma coisa assim interessante, diferente, que você acha que seria legal assim compartilhar, que funcionou? Olha, ou que não funcionou? O que não funcionou. Eu prefiro contar o que funcionou, né? Sempre melhor a gente contar nossas vitórias do que as derrotas. Mas pelo fato da Amadeu já tinha esse desafio de ter uma operação tão distribuída e tão remota, eu acho que já existia, digamos, uma semente desse processo, né? Aonde exigia uma comunicação diferente. Então, a gente está muito acostumado, dentro das empresas, os gestores, a colocar o aspecto de comunicação, ou seja, comunicação interna, como o 5% final do seu trabalho. Então, 95% do seu trabalho é a estratégia, é o controle, produção digamos, de análises mesmo, de material, é onde você está colocando ali o seu intelecto, e a comunicação é a pontinha final, né? E a verdade é que, como gestor, não é assim. É ao contrário. Seu trabalho como gestor é o de comunicação interna. E se você analisar hoje a quantidade de tecnologia que tem disponível para você fazer esse tipo de comunicação, olha o que a gente está fazendo agora aqui. Você no Rio, eu em Madrid, eu estou tendo a possibilidade de falar com todo um público que geralmente não está. Então, a pergunta é: nós, como gestores, estamos acostumados com essa linguagem? Né? De repente, já precisa ser mais um comunicador, precisa estar bem no vídeo, precisa ter as técnicas de transmitir a mensagem, de ser sucinto, de colocar tudo isso adiante, de estruturar a mensagem, de contar uma história e uma narrativa ao longo do período. Então, são várias coisas que eu acredito que não faziam parte do dia a dia do gestor e são cruciais para você manter todo mundo atento. Então, de repente, você começa a olhar bons exemplos em relação a, poxa, como que eu posso fazer uma comunicação
não presencial, não remota, mais ativa, presente, que as pessoas acreditem que você está lá, que você cares, não? Que você se importa com o que está Sim. acontecendo com todos, mesmo não tendo aquele elemento de dizer, olha, gente, vamos todo mundo numa sala de reunião e vamos conversar. Então, transmitir isso via essas novas tecnologias, eu acho que esse é o desafio do gestor moderno, que veio para ficar. Então, a partir daí, a única que eu posso recomendar é todo mundo começa a se sentir mais confortável com as ferramentas, porque isso será a realidade daqui para frente. Uhum. Agora, é interessante tudo isso que você está falando, que a gente está falando, você está numa empresa essencialmente de tecnologia, né, e está falando do uso da tecnologia cada vez mais, mas a serviço, né, do humano. Né? Como é que, até agora falando um pouco do processo aí de transformação que vocês estão vivendo, né? Transformação, acho que cultural, né, digital, migrando para um modelo, né, cada vez mais ágil, né, no setor que está exigindo, né, cada vez mais vocês irem nessa direção. O que você entende, assim, qual foi o principal, né, desafio em realmente integrar, né, essa questão da tecnologia e do humano, né, sem perder esse foco no humano? Acho que você colocou aí várias questões. Eu vou começar com a primeira, que é até que ponto essas lições são para uma empresa tecnológica como a Amadeus e não uma lição para todas as empresas. Eu acho que a gente começa nesse ponto. Se você enxerga hoje o mundo, esses gigantes tecnológicos, então, quando a gente está falando do Google, a gente está falando da Amazon, a gente está falando da Apple, está falando de empresas que basicamente dominam o relacionamento com todos os consumidores do planeta. Então, qualquer atividade hoje passa por você imaginar como você vai se manter rentável, como você vai se manter em contato, como você vai ter essa relação com o cliente sem ter que passar, ou pelo menos em sintonia com essas grandes plataformas digitais. Então, acho que todos os negócios hoje estão passando por essa transformação e ela vem do que consumidores e empresas esperam. Então, a gente acabou de falar aqui que o mundo vai ser híbrido. Então, como é que uma empresa vai esperar que um determinado processo vai ser analógico, por papel, por telefone, se eu vou ter minha força de trabalho distribuída no mundo inteiro? Então, eu quero os meus fornecedores digitais. Se eu sou um consumidor e estou acostumado a fazer tudo pelo meu celular, eu quero lidar com empresas que estejam na era digital. Então, o que está passando na Amadeus é uma transformação que todas as empresas vão passar. Com a gente tem um segundo elemento, que é não só existe a questão desse novo paradigma, mas também nós somos os que geramos as ferramentas para os nossos clientes se relacionarem com os consumidores. Então, a verdade é o produto que a gente gera precisa vir com essa visão, precisa entrar a gente precisa entregar um produto que seja adaptado a essa nova realidade. E o que a gente está dizendo é, quem sabe exatamente como isso vai funcionar? Como esse futuro está se construindo agora, e esse mundo é muito volátil, então a gente está falando de um mundo que muda a cada momento, não sabemos, que temos que apostar, que temos que aprender. Todos os processos anteriores, aonde eu fazia um plano de longo prazo, pensando como vamos, em 3 anos, chegar àquele objetivo, essa forma de trabalhar, ela não se adequa ao que é a realidade hoje, porque, da mesma, os ciclos são muito mais rápidos, os consumidores se adaptam de forma muito mais rápida. Então, como que você entra nesse ciclo? Como que você faz a sua empresa se adaptar ao mercado a cada 3 meses e fazer toda a empresa funcionar e toda a empresa ter um ciclo a cada 3 meses? Então, acho que isso essa questão da agilidade, né, do ponto de vista aqui, digamos, é o agility end-to-end, esse é o termo em inglês, essa ideia de que a gente vai transformar a empresa e fazer essa empresa responder aos desafios de forma rápida, eu acho que é um novo paradigma empresarial que todos os setores vão ter que abraçar. Uhum. E, Décio, falando de nova realidade, né, de desafios, né, atuais, a gente também está vendo essa pressão enorme, né, de todos os lados, não só, né, dos consumidores, mas dos próprios
né, colaboradores das empresas, fornecedores, etc. Enfim, todo esse movimento aí do ESG, né, dessa atenção aí aos princípios ambientais, sociais e de governança. E como é que isso está acontecendo, né, na tua, né, indústria? E o que você acha que vai acontecer? Já está acontecendo e qual é a aposta, né, também para o futuro do que vai acontecer? Eu acho que você colocou bem, né? Você usou o termo pressão. O termo que eu utilizaria é a realidade. Então, a realidade hoje é que a questão de um mundo sustentável está presente nas decisões de para que empresa eu vou trabalhar, de um empregado, está nos consumidores, que eles falam compra ou não compra um produto dessa empresa, vou consumir ou não consumir esse bem ou serviço, os conselhos de administração, os investidores, então, os governos, aonde você olhar, isso é uma realidade. Você tinha, de repente, algumas economias que ainda não estavam se alinhando, você tinha, por exemplo, Estados Unidos, que o governo e a administração anterior ainda não estava levando isso em consideração, e hoje já mudou, e você tem China e Estados Unidos, os governos dizendo que querem liderar o processo de desenvolvimento sustentável. Então, é realidade, é impossível ignorar. Então, a partir daí, isso também entra na questão de cada empresa, porque aí isso sim, eu acredito que cada setor é diferente, de que ponto você está contribuindo ou não a esse debate, esse diálogo de sustentabilidade. A Amadeus, como empresa, nós participamos do que é o índice Dow Jones de sustentabilidade. Então, hoje, é o índice para investidores, digamos, o mais prestigioso que existe no mundo. Então, acho que, como empresa, estamos fazendo o nosso dever de casa, mas quando a gente analisa o setor que a gente está, de viagens, hoje em dia, quando se olha o que é o transporte aéreo, é algo que, na visão dos consumidores, é algo que ainda não estamos fazendo todo o dever de casa. Então, se você analisar, tem até dados, a gente pode debater aqui se é ou não é, não, são 2% das emissões no mundo, mas é quem leva muito da fama. Mas agora, se você entra nesse debate desse jeito, você já entra defensivo. Então, não funciona. Então, a pergunta é, como setor, o que a gente pode fazer? Como podemos fazer o transporte aéreo? Como podemos fazer a indústria de viagens ser mais sustentável? Então, esse é o desafio, e isso exige colaboração, isso exige rever processos, fornecedores, formas de trabalhar e realmente ir atrás de dar essa resposta a, só me vem o termo em inglês, a todos esses stakeholders, não? Então, todos os interessados, então, clientes, empregados, conselho de administração, todos os interessados, a gente vai precisar dar uma resposta e veio para ficar. Então, isso eu não vejo, também não vejo saída às empresas, a não ser adaptar-se à realidade. Uhum. Mas, nesse sentido, como, né, você falou, entendo que assim, ainda tem um longo caminho pela frente, né? É só eu ter acho uma que conscientização grande. Eu acho que a gente está no momento onde já existe a realidade e já existe a consciência de que isso precisa ser feito. Eu acho que nem em todos os setores já existem planos concretos de como isso vai acontecer a longo prazo. Acho que a gente está nessa transição, mas com a entrada dos governos, dos grandes governos do mundo, entrando seriamente nesse setor, eu acho que era o último empurrãozinho que faltava, porque a partir de agora vão existir metas, vão existir multas, vai existir legislação, e a partir daí, quando você tem esse movimento, é impossível de... Já não é opcional, passa a ser um elemento de compliance. Então, a partir daí, acho que é para aí que a gente está se encaminhando, é um elemento de compliance, e é um elemento que todas as empresas vão ter que se adequar. Muito bem. Décio, sobre esse tema, né, de um novo modelo, novo mundo, retomada, etc. Você tem alguma recomendação, digamos, especial aí às lideranças, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem, acho que, desafios adicionais, né, ao mundo?
O Brasil é um bom vestibular, né? Se você consegue ter sucesso no Brasil, significa quando você vai para outras partes do mundo, as coisas são um pouco mais fáceis, porque elas são mais previsíveis. Assim, liderança, no geral, eu acho que a minha recomendação é trabalhar liderança de verdade. Eu acho que se confunde muito o papel do gestor e o papel do líder. Então, muita gente, quando fala do líder, associa a questão de gestão, as decisões de controle, as decisões de investimento, as decisões... E isso não é a liderança. A liderança é você trazer, motivar, garantir que você tenha, no meu caso, 15.000 pessoas que estão trabalhando para você porque querem, porque estão ali e acreditam naquilo que você está dizendo, porque vão trazer todo dia o melhor que elas fazem para o ambiente de trabalho. Então, como é que você conecta com isso? Então, a partir daí, é muito difícil, porque isso significa que você tem que deixar de ser o gestor, que é a parte racional, fria, que você traz para trabalhar, e você precisa se conectar com as emoções. Significa que você tem que se mostrar uma pessoa verdadeira, uma pessoa confiável, uma pessoa que tem suas vulnerabilidades e que é capaz de conectar emocionalmente com as pessoas e entender e desenvolver a empatia. Então, é um lado que eu diria que a maior parte de nós não estamos nem treinados e nem passamos, seja na faculdade, seja em toda a nossa vida acadêmica, é um lado que não está trabalhado. Então, como que você passa a trabalhar nisso? E no momento que vale. Porque quando você está dentro de uma carreira, quando você está trabalhando, aquilo ali é seu sucesso ou não, já não é mais um momento seguro para você estar testando Sim. coisas. Então, eu acho que o momento é difícil e exercitar um lado que não é tanto treinado, mas não tem alternativa. Todo mundo, eu acho que estou sendo muito fatalista nessa entrevista, mas isso será necessário, vai ter que trabalhar o lado de liderança. Adicionando ao Brasil, eu acho que é ser sensível em todos os mercados emergentes ao fato de que determinadas coisas em economias mais avançadas estão garantidas. Então, a saúde, a segurança, a educação, essas coisas você espera do governo. Quando você está no Brasil, você não pode pensar que essas questões estão resolvidas. Então, a partir daí, você tem uma obrigação adicional, que a questão é, poxa, para os meus funcionários, essas questões estão equacionadas? Então, a empresa passa a ter um lado além, que vai na questão social e suprir carências do que os governos em mercados emergentes não são capazes de garantir. Então, é nesse ponto que eu diria um vestibular. Você vai além do que o que é o normal na questão empresarial, que já é difícil. Você já passou nesse vestibular, né? Você já está fora há muitos anos, né, Décius? Agora, quase 15 anos. Então, sim, já faz um tempo. Bastante tempo. E, bom, então, assim, do que você está falando, assim, eu estou entendendo. A ideia é que tem que go human, né? Tem que olhar aí o lado humano. Então, para fechar aqui nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco, né, desse lado, né? Então, talvez, né, mais humano seu também. E, vamos falar, então, o que foi para você assim, um momento, né, de go human, você assim como líder? Bom, acho que eu posso, ao invés de contar um, acho que eu vou contar dois, né? Então, primeiro, eu acho que essa viagem que eu acabei de comentar, em algum momento na minha carreira, notei e recebi até mesmo de feedback das pessoas que trabalhavam comigo, aonde eles falavam, pô, Décio, você é esse gestor incrível, mas a gente sente que existe ainda uma barreira, por que né, você parece que não se importa, você parece... Então, foi uma coisa que me levou a refletir de por que eu criava, digamos, essa distância, né? Essa distância onde eu tinha o Décio do trabalho e o Décio da vida
particular e eu mantinha os dois um pouco separados. Eu via que era por mim mesmo, né? Como gestor, você tem que tomar decisões difíceis. Imagina, como que eu vou tomar uma decisão difícil com um amigo? Como que eu vou tomar uma decisão difícil com alguém que você já desenvolveu uma certa intimidade? E a verdade é que, para você ter o nível de performance que as empresas esperam hoje, não dá para ter essa separação. Você vai ter que realmente resolver essa questão e se mostrar por inteiro pela resposta que eu dei anterior. Então, acho que esse foi um momento importante na carreira e hoje eu vejo colho os frutos, porque posso falar aqui de todos os resultados que eu tenho, mas eu sou uma pessoa das 15.000. Então, a verdade é os resultados que hoje são o que eu posso dizer que são no meu nome, elas são, na verdade, criados por todas essas pessoas, e se eu não sou capaz de convencê-las e elas estarem no barco, eu não tenho nada para mostrar. Então, acho que a importância dessa mudança, né? Eu acho que outro ponto foi mais uma questão pessoal, que é até difícil de falar, né? Que há alguns anos atrás eu descobri que, na verdade, meu filho tem uma doença muito séria, uma doença muito grave, e isso colocou em questão até a continuidade da minha carreira, né? Porque em algum momento, dependendo de como essa questão ela se desenvolveria, eu, de repente, teria que abandonar, teria que fazer outras escolhas e poderia não estar mais aqui no mundo empresarial, porque eu teria que dar atenção a ele. Na verdade, bom, primeiro, não manter o suspense, nada disso aconteceu, meu filho está muito bem, então vamos para frente e continua aqui na questão empresarial, mas isso me fez refletir bastante em relação a esse equilíbrio, em relação a coisas que a gente quer muito, que a gente trabalha muito, né? Sempre imaginando que eu quero uma promoção, que eu quero isso, que eu quero aquilo, e até que ponto você tem controle dessas situações, e como a vida muda, e você precisa aprender a colocar os problemas, a colocar as suas ambições, a colocar todas essas questões na balança, aprender a ter uma certa distância e ver com relatividade, né? Porque a verdade esses problemas empresariais são tão graves, né? O problema de saúde do seu filho realmente é grave. O problema empresarial, com números e lógica, você pode resolver. Então, acho que conseguir ter essa distância, para mim, foi muito bom também, em aprender a olhar além do relacionamento dentro do trabalho, da questão empresarial, e ver que as pessoas ali têm vidas e que têm a sua vida, que têm esses outros relacionamentos, e trazer esse aspecto humano para o dia a dia. Então, bom, isso aí. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, a partir daí, é aprendizado, é ensinamento, vamos adiante, e eu acho que essa é a história. Décio, eu queria te agradecer muito por você ter compartilhado, né, esses 2 exemplos e esse segundo, que é, né, muito na pessoal, mas acho que é altamente, assim, inspirador para quem está escutando. A gente vem falando demais, né, dessa questão de que o líder realmente não é esse super-herói, né, é humano, tem suas vulnerabilidades, tem, né, suas, né, questões pessoais também. Então, acho que esse é um ponto que e como você falou, quer dizer, você quando começa, né, a se mostrar, né, mais humano, tudo fica muito mais fácil, né? O que você achava que ia dificultar, na verdade, acaba ajudando, né? Que é mostrar esse lado aí, né, o humano. E o segundo, né, exemplo, quer dizer, que né, certamente aí, né, você passou aí né, momentos aí super, né, difíceis, né? Certamente ainda né, é difícil, e assim você poder também, né, compartilhar, né, isso com as pessoas te torna certamente, né, uma pessoa, né, melhor e, consequentemente, né, um líder melhor. E ver que assim, a gente não precisa, né, passar por situações, né, extremas para olhar, né, as coisas de uma forma de como elas são realmente, né, dar o devido valor e a esse equilíbrio aí que a gente tem que ter na vida, né? Que acho que é outro aprendizado também dessa história toda da pandemia, né? A gente até falou um pouco de as pessoas produziram, né, muito mais, mas isso também gerou, né, uma exaustão, né, por outro lado, né, e que a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Onde é que fica, né, o trabalho e vida pessoal, que hoje está tudo muito, né, misturado mesmo. Não, isso mesmo.
Pois é, Mas muito bem. não tenha cometido muitos erros de português, já que o português está um pouco enferrujado, mas foi Não, ótimo. seu português está excelente ainda, é muito bom te rever, né? A gente não falou disso no início, mas, enfim, nos conhecemos há 20 anos, né? Na época da privatização de telecomunicações, né? Tem um tempinho, né? Então... É isso. Muito bom. Muito obrigada, Muito bom. Décios, e Valeu. vamos acompanhando, né, a evolução desse novo mundo. Perfeito. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.